Gente, faz tanto tempo que eu não piso aqui, que isso aqui deve estar uma bagunça, tudo empoeirado, tudo cheio de poeira. Vou já começar a tossir porque eu tenho alergia, porque faz tanto tempo, né? Após um hiato de aproximadamente um mês, estou eu aqui de volta nesse canal maravilhoso pra conversar com vocês novamente, porque tá difícil, gente, tá difícil os vídeos que são roteirizados, que são bem editadinhos, com várias imagens, várias coisas, porque assim, gente, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? E aí eu preciso fazer roteiro, eu preciso pesquisar em vários lugares para fazer o vídeo, e eu preciso gravar, e depois eu preciso adicionar imagens, depois eu preciso editar. E eu sou o tipo de pessoa que de última hora tem uma ideia mirabolante assim, e que eu preciso fazer, porque se eu não fizer eu vou ficar com coceira no cérebro. Coceira no cérebro é tipo quando algo tá incomodando muito, e no cérebro a gente não consegue coçar, né? Então, tipo, eu preciso fazer, porque senão eu não vou conseguir ficar numa boa, ficar com a cabeça direitinha, assim, já não é direita, né? Mas vai ficar menos direita ainda, se não fizer as coisas do jeito que eu quero. Então, tipo assim, sem vídeos no canal, né, gente? Sem vídeos. E eu já desisti de tentar falar, tipo, que eu vou manter uma rotina, que vai ter vídeo toda semana nesse canal, porque sempre surge alguma coisa na minha vida e aí eu tenho que dar um tempo do canal pra fazer essa outra coisa, fazer essas outras coisas, né? E então eu vou só me explicar aqui, vou só explicar o meu sumiço e começar a nossa conversa, não é mesmo? E por que que eu sumi? Porque eu finalmente, gente, fiz a minha coleção final, desfilei a minha coleção final. Quando eu falo desfilei, é que eu fiz as peças e as modelos desfilaram, tá? Só fui lá no final, ó, dar beijinho e tchau pras pessoas. Mas enfim, não teve vídeo porque eu estava nessa correria maluca e sim, gravei algumas partes aí, porque eu vou fazer um vídeo separado só falando sobre a minha coleção, como é que foi o processo e tal. Mas por enquanto, nesse tempo aí que eu tava nessa correria, não teve vídeo porque realmente foi uma correria, foi tudo muito louco e, ó, já estou aqui usando uma das peças que eu fiz, entendeu? Porque não tive nenhuma ocasião ainda pra usar, então eu vou usar pra gravar vídeo. Porque vocês aí também, né, são um evento. Eu estar aqui gravando pra vocês é um evento, entendeu? Então eu estou aqui usando o meu look pra este evento. Depois vocês vão ver melhor. O look eu não vou me levantar agora, não. Mas no vídeo aí que eu vou fazer, falando sobre a coleção e tal, vou mostrar todas as peças detalhadamente pra vocês matarem a curiosidade de vocês sobre a minha coleção, né? Quem tiver com curiosidade, quem não tiver também, não tem problema. Só não vê. Mas vejam lá, por favor. Enfim, gente, eu já falei um pouco sobre o assunto de hoje em outro vídeo, na verdade no primeiro vídeo desse podcast, né, que é sobre comparação. Eu falei um pouco lá e a gente vai voltar novamente nesse tema, eu vou voltar novamente nesse tema porque é algo que tá rodando na minha cabeça. E como eu falei, eu quero falar sobre assuntos que estão na minha cabeça porque traz mais veracidade, não é mesmo? E eu não sei, fiquei pensando que eu preciso falar mais sobre isso, porque nesse vídeo eu falei muito pouco. Nesse vídeo eu abordei, assim, muitos assuntos, entendeu? Mas todos muito por cima. E aí eu sinto que quando a gente tá sentindo alguma coisa e a gente consegue colocar pra fora sem. Como é que eu falo, meu Deus? Isso eu já li em alguns livros e já vi em alguns lugares também. Que a gente tem que pegar o que a gente tá pensando, o que a gente tá sentindo e pensar neles sem estar sentindo. Como é que eu falo? Como é que eu vou explicar direito? Tem que separar o que tá acontecendo do que a gente tá sentindo, porque a gente consegue entender. A gente consegue pensar, tipo, ah, mas isso aqui faz realmente sentido? Por que que eu tô pensando isso? Por que que eu tô sentindo isso? A gente consegue entender melhor as coisas, sabe? Eu sinto que quando eu tava na terapia, digamos assim, não foi terapia, né, gente? Porque não foi muito tempo que eu passei falando com o psicólogo, mas eu sinto que eu consegui entender muito mais o que eu tava sentindo só falando. Porque ao falar, sem estar naquele mar de sensações, eu consegui entender melhor o que estava acontecendo, por que que eu tava me sentindo assim, por que que eu tô me sentindo assim, de onde que vem isso, o que que tá acontecendo na verdade. Será que isso realmente faz sentido ou é só uma coisa da minha cabeça? Eu tô aqui endoidando só, pensando nisso, entendeu? Então, é mais fácil falar, gente. Aí eu estou aqui mais uma vez me expondo pra vocês, falando o que que eu penso, como eu me sinto,
pra ver se faz algum sentido na minha cabeça e faz sentido na cabeça de vocês também, né? Pra quem não viu o primeiro episódio, eu falei sobre a minha coleção final. Eu tô só rodando nos mesmos assuntos. Falei sobre a minha coleção final e como eu queria estar fazendo, como eu queria ter feito um vídeo, tipo o que a Ana Igreja fez, uma série de vídeos, na verdade, mostrando como foi o processo dela fazer a coleção dela, e ela indo nos lugares, ela mostrando os patrocinadores, enfim, tudo muito lindo, gente. Depois vocês pesquisam aí, é uma coleção que ela fez sobre maternidade, né, sobre puerpério, na verdade, pós-parto. E que ela fazia roupas que simulavam vidro com acrílico. Ai, gente, perfeito, perfeito. Enfim. E aí eu tava pensando sobre isso esses dias, porque eu tive, né, a minha coleção final. Minha primeira coleção, assim, apresentada ao mundo depois da minha faculdade. Depois de ter feito todas as matérias, depois de ter passado por todos os processos, finalmente a minha coleção, né, eu pari a minha coleção e ela veio ao mundo. E as pessoas conseguiram ver, né, os meus talentos, uma parte dos meus talentos e uma parte do que eu sou, uma parte de mim como designer e como pessoa. E aí eu queria muito ter contratado assim uma pessoa, ter chamado o Diego, que foi quem gravou os vídeos e tirou as fotos nos últimos dias da minha coleção. Ter falado assim, Diego, vem cá, vai me acompanhar em tudo que eu estiver fazendo. Ó, eu vou estar aqui, tu vai ser minha sombra, vai estar atrás de mim gravando toda hora e tirando fotos toda hora e filmando toda hora. Eu queria muito ter feito isso. Queria muito ter, tipo, recursos pra fazer isso, recursos pra ter alguém ali me acompanhando, pra ter uma equipe me acompanhando e gravando todas as partes do meu processo, porque ficaria uma coisa muito interessante, ficaria tipo um filme, entendeu? Só que eu não tenho recursos pra isso. Eu tive recursos, graças a Deus, e também tenho pessoas, né, amigos e tal, que me apoiam, que me ajudam nas coisas, e o Diego é uma dessas pessoas. Muito obrigada, Diego. Está aqui meu agradecimento pra você. Que me ajudam, né, e que fazem os meus sonhos acontecerem, que fazem as coisas se tornarem realidade. Mas eu queria ter feito muito mais, né? E aí eu fico me comparando muito. E tem uma coisa que eu vou confessar pra vocês agora, que tá rodando muito na minha cabeça, e eu acho que é o que mais tá me fazendo me comparar com as outras pessoas, que é a questão do TCC. O que que acontece, gente? O TCC, eu acho que ele não é um bicho de sete cabeças, que nem as pessoas falam, mas ele se torna um bicho de sete cabeças justamente pelo que as pessoas falam. Porque todo mundo coloca um medo muito grande na gente, fica falando, tipo, ai, TCC é muito ruim, é péssimo, vai ser, tipo, uma coisa muito grande que você vai ter que fazer e vai ter que se preocupar, vai ficar pensando nas coisas, vai ficar, tipo, a cabeça assim, explodindo. E aí eu acho que isso realmente acontece, isso da cabeça explodir e de ser uma coisa difícil, mas não porque realmente é uma coisa difícil, sim porque as pessoas falam isso e aí isso já fica intrínseco na nossa cabeça. E também porque é um trabalho muito longo, né? É muito trabalhoso fazer TCC. Você tem que ir atrás de pesquisar coisas, pesquisar fontes, pesquisar referências, ler artigo, ler livro e pesquisa em site, não sei o quê. E é muita coisa, entendeu? E aí eu tenho TCC1 e TCC2, né? As minhas matérias. Eu tive, na verdade. Eu fiz o TCC1, apresentei, porque geralmente as pessoas só apresentam no final. Mas na minha faculdade a gente apresenta um e o 2. A gente apresenta o projeto de pesquisa e a gente apresenta o artigo, que é a versão finalizada de tudo, né? Apresentei a parte 1, ó, beleza, maravilha, maravilha não, porque foi muito difícil de fazer, mas a parte 2 é que é o real problema, meus queridos, porque foi tudo muito atrapalhado e eu confesso que a procrastinação me pegou muito, gente. Eu sou uma pessoa que procrastina muito. Isso é um grande defeito meu. Estou aqui confessando mais uma coisa pra vocês. É um grande defeito meu que eu acho, inclusive, que já rende aí outro episódio, né? Mas vamos focar aqui no que interessa. Procrastinei bastante e o TCC, as apresentações foram adiadas. Não foi adiadas, que teve umas pessoas que apresentaram já e teve outras que vão apresentar agora em maio. No começo de maio, né? A gente já tá em maio. Agora no começo de maio vão apresentar algumas pessoas. Era pra eu apresentar também, junto com essas outras pessoas. Mas, o que que acontece? Teve TCC, teve coleção. Procrastinei TCC e quando eu vi,
Já tava muito perto da coleção. E eu até comecei a fazer TCC. Fiz, tipo assim, um cronogramazinho de coisas pra fazer. Só que, gente, todas as vezes que eu olhava, que eu abria, assim, o notebook pra começar a fazer as coisas, eu não conseguia fazer. Não rendia. Não sei o que que acontecia, gente. Eu realmente não sei. Simplesmente, eu não rendia nada. E aí eu só deixava de lado, falava depois eu faço. Fazia algumas coisas, deixava outras sem fazer também. E aí eu fui empurrando com a barriga, até chegar um momento de que eu tinha que fazer minha coleção. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer um TCC e uma coleção ao mesmo tempo, né? Aí eu consequentemente tive que dar mais uma atenção para um do que pro outro. E aí o que foi que aconteceu? O TCC eu poderia fazer em outro momento. A coleção eu não poderia fazer em outro momento. Porque essa coleção é tipo a primeira. E é uma coisa que só ia acontecer uma vez na minha vida, entendeu? E acabou que eu dei muito mais importância à coleção do que ao TCC. E quando eu realmente fui pegar para fazer o TCC, eu tive um baque familiar muito grande. Alguns problemas estão acontecendo na minha família que eu sinceramente não quero falar sobre eles agora, não quero mencionar eles agora, porque são coisas muito pessoais. Mas, enfim, eu tive um baque familiar e acabou que eu não fiz nada. Então, tipo, no momento que eu ia pegar pra fazer alguma coisa, aconteceu isso e eu não fiz mais nada. E não me resta mais nenhuma opção agora, senão reprovar em TCC. Então, tipo, não vou apresentar agora, porque eu não tenho como apresentar agora. E eu só vou apresentar depois. Eu vou ter que refazer a matéria toda de novo. E o que que eu penso? Que meu IRA vai abaixar. Porque, ai, que papo deprimente, né, gente? Mas é só uma conversa, tá? Meu IRA vai abaixar, porque ele é ótimo, meu IRA é muito bom. E com isso vai ficar mais baixo e eu vou ter que fazer a matéria toda de novo. Só que eu penso, se eu começasse a fazer agora, ia ser um trabalho muito pouco. Ou eu não ia conseguir, ia me decepcionar, ia ser uma grande quebra de expectativas. Ou eu ia fazer uma coisa muito meia boca, ia apresentar, ia ganhar ali uma nota mediana e ia passar. Mas coisas medianas não me animam. Eu não consigo fazer coisas meia boca, porque, como eu já falei, eu sou muito perfeccionista. E quando qualquer coisinha assim não sai como eu planejo, aí eu fico com coceira no cérebro. E aí, tipo, eu pensei, vamos reprovar, né, galera? E aí é que chega a comparação, porque prestem atenção. Eu me comparo dos dois lados. De um lado, tem as pessoas que já apresentaram, que já receberam a nota, que já estão super perto de se formar, falta só algumas coisinhas de horas complementares e tal. E de outro lado, tem as pessoas que decidiram mesmo que não iam apresentar TCC agora, que iam fazer de novo a matéria depois. E aí eu fico, tipo, me comparando. Desse lado, eu fico pensando, nossa, já teve várias pessoas que já apresentaram. Teve pessoas que receberam a nota, teve pessoas que receberam ótimas notas. E eu tô aqui sem apresentar TCC, eu tô aqui deixando pra depois. E do outro lado eu fico tipo, nossa, mas teve várias pessoas que tem várias pessoas que vão deixar pra depois e não estão nem ligando se vão reprovar, o que que vai acontecer. Entendeu? Tipo, de onde que vem todo esse negócio de comparação tão grande ao ponto de eu me comparar dos dois lados? Eu me comparo com quem já apresentou e com quem não apresentou. E esse negócio da comparação, eu acho que tá com a gente desde sempre. Eu tava até escutando um podcast um dia desses justamente sobre isso, que era com acho que era uma psicanalista, eu não lembro direito, gente. Esqueci o que a mulher era, mas ela falava sobre isso, que a comparação tá com a gente desde que a gente se entende por gente. Desde quando a gente é criança, a gente fica se comparando com as outras crianças, né? A gente, tipo, a criança tem um brinquedo super legal, a gente fica tipo, eu quero também. Ou então, eu não tenho esse brinquedo. Ai, meu Deus, a gata bem aqui no quarto do nada. Deixa ela aí. E aí a gente se compara desde criança, eu tenho certeza que eu não sou assim, ou que eu não sou a única pessoa que é assim.
E eu fico pensando que deve ser mais uma coisa relacionada à crise dos 20, mas ao mesmo tempo eu penso que não, porque eu tenho certeza que pessoas adultas, pessoas mais velhas, têm essa questão da comparação também. Que elas se comparam, por exemplo, com outras pessoas do trabalho. A gente se compara muito, né? Nós jovens, porque a gente pensa, tipo, ai, tal pessoa já tem uma casa, eu ainda moro com os meus pais. Tal pessoa recebe tanto, eu nem trabalho ainda. E eu não sei como que resolve esse problema da comparação. Porque esses episódios, esses podcasts, nunca vão ter uma solução, gente. Nunca diga nunca, né? Mas dificilmente eles terão uma solução. Eu darei uma solução pra vocês. Porque são problemas que ainda estão comigo. Então, não tem como eu resolver uma coisa, eu dizer pra vocês como que resolve, sendo que nem eu ainda sei como resolver. Eu acho que essas coisas são com o tempo mesmo. Eu acho que a gente nunca vai parar de se comparar com as outras pessoas, porque a gente sempre vai achar que tem algo a melhorar. Na verdade, assim, a gente sempre vai ter algo a melhorar. Sempre vai ter algo para ser melhor. Acho que a gente tem que pensar também como que a gente pode ser a nossa melhor versão de nós mesmos. Ao invés de ficar se comparando com os outros, a gente pensar o que que eu posso melhorar em mim. E usar as outras pessoas que estão em momentos melhores, sim, em momentos melhores, a gente não sabe o que a outra pessoa está passando, mas que a gente vê que ela tem mais condição, ou que ela consegue fazer coisas que a gente não consegue, como exemplo. E ao invés de ficar se comparando, tipo, ah, aquela pessoa tem isso e eu não tenho, nossa, minha vida é uma droga. Ao invés de ficar assim, você pode pensar, tipo, nossa, que legal que aquela pessoa tem isso. O que ela fez para alcançar isso? O que eu posso fazer para alcançar isso também? Se eu quero alcançar isso, como que eu faço para chegar lá? Eu acho que nós jovens também, nós temos muito. Nós somos muito imediatistas, né, gente? Nós jovens somos muito imediatistas. Nós imediatistas. Porque a gente quer tudo agora. A gente quer conquistar tudo agora, quer conquistar o mundo aos 20. Quer, sabe? Quer ter uma casa, quer ter um emprego, quer ter independência financeira, quer ter um bom patrimônio. Sendo que pouquíssimas pessoas alcançaram isso com a idade que a gente tem. Eu acho que é porque com o advento da internet, eu adoro essa frase, com o advento da internet, eu uso ela em várias coisas, a gente, com as redes sociais também, a gente vê muitas pessoas crescendo, vê muitas pessoas ganhando muito dinheiro, principalmente com as redes sociais, e aí a gente pensa, tipo, ai, essa pessoa é tão nova e já tem tudo isso. Mas por que que ela tem tudo isso? Ela tá na internet, né? A internet dá muito dinheiro, tem a questão das marcas, tem a questão de patrocínio, de publi e tal. E eu não sei, eu também fico me comparando um pouco, sim, com as pessoas da internet, sabe? Não com as pessoas da internet, mas com as pessoas que já têm uma independência financeira, têm a minha idade. Eu tô no momento que eu queria muito ter uma casa. Muito ter uma casa. Sério, uma casa, assim, pra mim, sabe? Pra eu decorar do meu jeitinho. Ah, eu adoraria decorar uma casa inteira do meu jeito. Tem a minha casinha alugada lá em Teresina, né? Mas eu não tenho dinheiro suficiente pra decorar ela. Só, tipo, ok, tem a casa alugada e tal, mas falta recursos para decorá-la do meu jeito. Então, sempre vai ter uma coisa, sempre tem um probleminha, alguma coisinha. E, ai, gente, eu não sei, já até me perdi no que eu tava falando, né, no negócio de comparação. Mas comparação é algo muito foda. Eu acho que nós temos que nos cuidar e pensar em maneiras de não ser assim. Tipo, ou pelo menos ir diminuindo isso pouco a pouco, né? Porque às vezes eu sempre me uso como exemplo. Porque é o que eu tô passando e é mais fácil do que dizer, tipo, falar das outras pessoas que eu nem sei o que elas estão passando. Mas às vezes eu me comparo demais. E eu acho que às vezes só falta eu pensar, tipo, ai, mas olha tudo que eu já tenho também. Olha tudo que eu já quis ter e eu tenho agora. Tipo, essa ring light aqui, que tá aqui na minha frente enquanto eu gravo o vídeo. Eu teve um tempo que eu queria muito ter uma ring light grande que me desse uma iluminação boa. Porque eu tinha uma ring light pequititinha assim pra gravar challenge. Ai, já fui da era dos challenges, gente. Algum dia eu abro meus challenges e deixo público aí pra vocês verem. Por enquanto tá nos arquivados do Instagram. Mas eu já quis tanto ter uma ring light boa pra gravar meus vídeos. Eu já quis tanto ter um microfone pra gravar meus vídeos. Eu já quis tanto uma luz de fundo.
Eu já quis tanto uma estante de livros. Eu já quis tanto o livro de Harry Potter, que é a versão toda ilustrada e pop-up, coisa mais linda, gente, meu Deus. Meu namorado me deu. Beijos, meu amor. E às vezes a gente se compara tanto com os outros, a gente pensa tanto no que a gente não tem, que a gente esquece do que a gente tem, de tudo que a gente conquistou e reclama demais pelas coisas que não tem. Esquece de agradecer pelas que tem. E eu acho que é importante a gente ter um caderninho da gratidão, sabe? Eu tenho um, às vezes, na maioria das vezes eu esqueço de usá-lo, gente, mas às vezes eu tô passando na rua, né? Alguns dias eu tava indo de Uber pra faculdade, de Uber moto, e aí a gente passava por um pôr do sol lindo, 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 lindo. Aí eu pensava, nossa, que bom que eu posso enxergar, né? Que bom que eu posso ter olhos e meus olhos conseguem ver isso, conseguem ver essa maravilha da natureza, esse pôr do sol lindo, essa cidade com essas cores vibrantes aí. Como é bom que eu posso ter pernas que andam, porque tem pessoas que têm pernas e não andam, né? Que eu posso caminhar, que eu posso correr. Às vezes eu não uso, né? Que eu sou muito sedentária. Mas que bom que eu posso ter isso, que bom que eu tenho isso. Às vezes eu fico me comparando demais com as outras pessoas e fico pensando no que eu não tenho, sendo que eu tenho tantas coisas, sendo que tem tantas outras pessoas que têm tão pouco, que têm muito menos do que eu tenho e às vezes são mais felizes do que eu. Às vezes você tem muitas coisas e tem gente que não tem nada e é mais feliz que você. E você às vezes esquece de agradecer pelas coisas que tem. Esquece de pensar em tudo que você já conquistou. Tanto que eu queria fazer um curso superior, que eu me encontrasse, sabe? No que eu tava fazendo. E eu me encontrei no meu curso. Eu lembro que no começo teve um dia que eu tava fazendo alguma coisa, não lembro. Eu realmente não lembro o que eu tava fazendo. Mas era assim um dia meio comum, sabe? Na faculdade. E aí eu tive uma sensação muito boa, muito, muito boa. De que, tipo, ali era exatamente onde eu queria estar, onde eu precisava estar. E de que isso ainda ia me render muitas coisas boas. Ainda ia me render muitos frutos. Eu não sei se você já teve essa sensação algum dia na sua vida, mas eu espero que você tenha. Eu espero que você se encontre no que você está fazendo, no que você ainda vai fazer e que não esqueça de agradecer pelas coisas, pelo que você tem, pelo que você ainda vai conquistar e que cada dia mais você se compare menos com as outras pessoas e pense mais no que você tem e enquanto você cresceu, no quanto você cresceu. Às vezes a gente pensa que não, né? Às vezes a gente pensa que tá empacado no mesmo lugar. Só que se a gente parar pra pensar um pouquinho em como a gente era antes, se eu parar pra pensar em como eu era há um ano atrás e pensar no que eu sou hoje, eu vejo que eu já mudei muito. Muito. Em alguns aspectos não, em alguns aspectos ainda preciso mudar muito. Mas em outros aspectos, eu mudei demais, gente. Muito, muito. Não tem aquela música do Djavan, Vive, que tá bem alta agora no TikTok, que é Desinflama, meu amor, do seu jeito é muita dor. Eu acho que em alguns tempos atrás eu era assim. Acho que eu só precisava desinflamar um pouco. Ainda preciso um pouco em algumas partes. Desinflame também você, viu? Às vezes a gente pensa demais. Às vezes a gente se preocupa demais com as coisas. E fica paranoico, fica ansioso. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sou muito, muito ansiosa. E muito paranoica também. Porque eu acho que eu tenho um dom que ao mesmo tempo é um defeito. Eu consigo, tipo, minha cabeça vai pensando, vai maquinando até encontrar o que eu quero, entendeu? Até encontrar o que ela quer. Só que eu não queria encontrar, eu não queria nem procurar. E aí minha cabeça encontra, e aí eu fico meio assim, sabe? Ansiosa por causa disso. Mas. Ai, gente, eu já me perdi de novo. E esse vídeo aqui vai ficar diretão, não vai ter corte, não. Não, não.
Olha, eu fiquei pensando, antes de começar, quero que esse vídeo tenha o mínimo de cortes possíveis. Vocês ficam falando aí que minha dicção é boa, que não sei o quê. Um monte de gente não, né? Um monte de gente. Algumas pessoas já elogiaram minha dicção, dizendo que a minha dicção era muito boa, que eu falava muito bem, mas vocês não sabem o tanto de cortes que tem nesses vídeos, minha gente, principalmente os vídeos de moda, sabe? Porque eu acho que quanto mais a gente tem, mais a gente entende do assunto, mais a gente vai falar bem sobre ele. E quanto menos a gente entende, mais a gente vai se atrapalhar. E quando é vídeos de moda, tem muitas coisas que eu não super domino, entendeu? Tem muitas coisas que eu preciso pesquisar, que eu preciso estudar, e eu tô sempre aqui, ó, com minha colinha do lado. Vamos pedir que isso aqui é minha cola. Tá sempre aqui do meu lado, caso eu esqueça alguma coisa, tá bem aqui, ó, pra eu ler, entendeu? E eu sempre esqueço. E sempre tem cortes nos vídeos. Ô, gente, eu nem sei mais onde é que eu tava. Tô perdida já. Eu não sei mais o que eu tô falando, não, gente. E é isso aí, acho que é o sono já batendo no meu cérebro, já batendo na minha cabeça e me dizendo, vai dormir. Já deu já por hoje. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que no finalzinho foi só água que eu tava falando, mas eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa, que tenha servido de alguma coisa pra vida de vocês. É muito bom desabafar aqui com vocês, sabe? Eu me sinto muito confortável. Sinto que vocês são minha terapia. Inclusive, não tava em dia, né? Eu tava precisando dessa sessão de terapia. E a sessão de terapia agora tá em dia, então até o próximo episódio. E eu vou voltar com os vídeos de moda logo, logo, tá, gente? É porque, como eu falei, minha vida anda muito corrida, né? Por conta do desfile que bagunçou tudo. Estava sem usar o planner também. Quando eu fico sem usar planner, gente, ó, fica assim, as coisas, fica tudo meio jogada. Mas agora as coisas vão se acertar e logo logo eu estarei com os vídeos de moda de novo. Sei que no começo eu prometi não prometer nada, mas já prometendo, eu vou voltar com os vídeos de moda. Só não garanto o dia, nem a hora, nem o minuto, nem o segundo, nem o mês, mas eu vou voltar. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Beijinhos e até o próximo.